Paz do Senhor a todos, todos estejam na graça de Deus, amém? Hoje nós iremos dar continuidade aqui à nossa leitura bíblica, né? Que fica no livro de Jeremias. Hoje nós iremos entrar no capítulo 51, amém? Capítulo 51 fala assim: Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os habitantes no coração dos que se levantam contra mim. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que os padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra aquele que se arma seu arco, e contra o que presume de sua couraça. E não perdoeis a seus jovens, destruí todo o seu exército. E mortos cairão na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpa perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque ele é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra do seu vinho. Beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela e tomai bálsamo para a sua dor. Porventura sarará. Queríamos sarar a Babilônia, mas ele não sarou. Deixarei-a e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu, e ele elegeu até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça e a luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis à Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para os destruir. Pois esta vingança é a do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas e preparai as ciladas, porque o Senhor intentou e fez com que tinham dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, e a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: certamente te encherei de homens contra-te pulgão, como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Ele fez a terra com seu poder e os ordenou o mundo com a sua sabedoria. Estendeu os céus com seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz. Grande estrondo de águas há nos céus, e sobe os vapores desde o fim da terra. Faz o relâmpagos com a chuva e tira o vento dos teus tesouros. Embruteceu todo o homem, e não tem ciência, envergonhou-se todo, ouvires de imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e não há espírito em nenhuma delas. Vaidades são obras de enganos. No tempo em que eu visitar, perecerão. Não é semelhante a este a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Tu és meu martelo e minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis. E contigo despedaçarei cavalos e o seu cavalo, e contigo despedaçarei o carro e o que vai nele, o homem e a mulher, e contigo despedaçarei o velho e o moço, e contigo despedaçarei o jovem e a virgem, o pastor e o seu rebanho, o lavrador e a sua junta de bois, as capitães e os magistrados. E pagarei a Babilônia e a todos os moradores da caldeia
toda a maldade que fizeram em Sião. À vossa vista, diz o Senhor. Diz o Senhor, eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, que destrói todas as terras, e estender a mão contra ti. E te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio. E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque se tornarás numa assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai as estandartes da terra, tocai a buzina entre as nações. Santificai as nações contra ela e convocai contra ela os reinos de Ararat. Minis Canela, Askenaz, ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como pulgão agitado. Santificai contra ela as nações, os reis da Média e os seus capitães, todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos seus desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra Babilônia uma assolação sem habitantes. Os valentes da Babilônia cessaram-se de pelejar, ficaram as fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as tuas moradas e quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio e a mensagem ao encontro de outro mensageiro para anunciar ao seu rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados, e vaus estão ocupados, e os canavaiais queimados, e os homens de guerra ficaram assombrados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha, ainda um pouco, e há um tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio. Como o dragão me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. A violência que se me fez a mim e a minha carne vinha sobre a Babilônia, diga moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores de Caldeia, diga Jerusalém. Pelo que assim diz o Senhor, eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti, secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. A Babilônia se tornará um montões, morada de dragões, espanto e assobio, sem um só habitante. Juntamente rugirão os filhos dos leões, bramarão como filhos de leões, filhotes de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e o embriagarei, para que andem saltando, mas dormirão em perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Falo-eis descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros com os bodes, como foi tomada a Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia um espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em assolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho do homem. E visitarei Abel na Babilônia, e tirarei da sua boca o que ele tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu, saiu do meio dela o povo meu. Livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. E não se enterneça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra. Porque virá num ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que visitarei as imagens de esculturas de Babilônia, e toda a terra será envergonhada, e todos os seus transpassados cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre a Babilônia, porque do norte lhe virão o destruidor, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair os transpassados de Israel, assim em Babilônia cairão os transpassados da toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis de longe, lembrai-vos do Senhor e suba Jerusalém ao vosso coração. Direis, envergonhados estamos, porque ouvimos opróprio, vergonha cobriu o nosso rosto.
porque vieram estrangeiros sobre os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a sua imagem de escultura e gemerá e transpassado em toda a sua terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, de mim virão destruidores sobre ela, diz o Senhor. O som de um clamor se ouve de Babilônia e da grande destruição da terra dos caldeus. Porque o Senhor destrói Babilônia e fará aparecer nela a sua grande voz, e as suas ondas bramirão, como muitas águas ouvir-se-ão a ruídos da sua voz. Porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus da recompensa certamente lhe retribuirá. Embriagarei os seus príncipes e os seus sábios, e os seus capitães e os seus magistrados e os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo e não acordarão. Diz o rei cujo nome é o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos, os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo. E trabalharão os povos em vão, as nações serão para o fogo e cansar-se-ão. A palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraias, filho de Nerias, filho de Messias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no ano 4º do seu reinado, e Seraias era um príncipe pacífico. Escreveu por pois Jeremias num livro todo o mal que havia de vir em Babilônia. Todas essas palavras que estavam escritas contra a Babilônia, e disse Jeremias a Seraias: Em tu, chegando a Babilônia, verás e lerás todas essas palavras. E dirás: Senhor, tu falastes a respeito deste lugar, que havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, desde o homem até o animal, mas que se tornaria uma perpétua assolação. E será que, acabando tu de ler este livro, atarás uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates? E dirás: assim será afundada a Babilônia e não se levantará por causa do mal que eu hei de fazer sobre ela? Eles se cansarão até que as palavras de Jeremias, eles se cansarão até aqui as palavras de Jeremias. Amém? Irmãos, no capítulo 52, nós vemos, a destruição de Babilônia. E assim como Deus fala que pode subistes as mais altas nuvens para se esconder de mim, ali te acharei. Porque nós não podemos nos esconder de Deus, irmãos. Irmãos, por mais que nós tentamos achar que fazemos algo escondido de Deus, achar que Deus não vê, que Deus não observa, Deus vê tudo. Deus é onipotente, onisciente, Ele é um ômega. Ele sabe todas as coisas, porque foi Ele que nos criou, irmãos. Foi Ele que nos colocou nesta terra. É Ele que nos dá o sustento, é Ele que nos dá tudo o que nós temos. Não pense que nós trabalhamos com as nossas próprias mãos e é que simplesmente somente por nós que conquistamos os grandes sonhos. Não, nós trabalhamos, nós conquistamos nossos sonhos pela vontade do Senhor. Porque se o Senhor não nos dá a permissão, se o Senhor se Ele próprio não fazer com que aconteça, não somos nós que vamos fazer acontecer. Por quê, irmãos? Eu digo isso, irmãs, porque foi Ele que nos criou. Ele já nos conhece desde antes do ventre da nossa mãe. Isso quer dizer, Ele já sabe o que Ele está gerando ali. Olha o milagre da vida de uma criança ser gerada dentro do ventre de sua mãe, formar ossos, veias, sangue, órgãos, pele, formar pelos, formar... Irmãos, olha cada detalhe da vida. Olha para nós, se nós olharmos no espelho,
Nós temos que se olhar no espelho e dizer todos os dias, guarde essas palavras, irmãos, isso é eu que estou dizendo. Deus me criou lindo, linda, maravilhoso, maravilhosa. Deus me fez como Ele quis. Foi Ele que ordenou ao ventre da minha mãe que eu fosse gerado desta maneira. Então, eu agradeço a Deus pela vida. Eu agradeço a Deus pelo corpo que eu tenho, independente dos defeitos, irmãos. Para Deus não há defeito, nós somos perfeitos para Deus. Então, se Ele que nos criou, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece desde um fio de cabelo na nossa cabeça, as pontas dos nossos pés. E você acha, irmãos e irmãs, que Ele não vai saber o que nós estamos pensando, o que nós estamos fazendo, o que nós pensamos em fazer? Ele sabe tudo, irmãos. Então tenha sabedoria, busque discernimento a Deus e faça o que é certo aos olhos dele. Amém? Babilônia foi um povo destruído, uma cidade destruída, porque quis crescer a mais que Deus. Quando eles construíram aquele prédio, né? Aquela coisa estrondosa que eles queriam passar dos céus. Por quê? Porque eles achavam que fazendo aquilo ali, eles iam ser mais que Deus, eles podiam se esconder de Deus, que os pecados deles seriam escondidos. Deus, ele fez com que as línguas fossem enroladas, que eles não entendessem os idiomas, para que aquilo ali não continuasse. Ele destruiu aquela cidade, porque praticamente aquele povo estava construindo uma cidade em um prédio apenas, né? Talvez naquela época eles não diziam isso, era castelo, né? E eles queriam passar das nuvens, achando que ali eles iriam estar acima de Deus. Mas quem somos nós para estar acima de Deus? Nós não somos nada, irmãos. Deus é tudo em nossas vidas. Por isso houve a destruição. Muitos se embriagaram até não acordar mais. Então isso ali quis dizer o quê? Que eles morreram dormindo. Deus tem sua forma de nos levar, Deus tem suas formas de nos tirar daqui da terra. Então, enquanto Deus nos permitir estarmos aqui abaixo desses céus e acima dessa terra, que nós possamos fazer o certo, que nós possamos fazer a bondade, que nós possamos fazer o que é bom aos olhos dele, amém? Que vocês fiquem todos na paz do Senhor, irmãos, se sentir no coração. Vocês podem compartilhar esse estudo bíblico, né? Essa leitura bíblica. Não é um estudo, é uma leitura que eu estou fazendo junto com vocês, né? Que nós já estamos no livro de Jeremias e muitos ainda virão. Se Deus quiser e permitir, nós iremos ler a Bíblia toda. Se vocês quiserem se inscrever no meu canal para me acompanhar, irmãos, irmãs, se inscrevam. Se inscrevam, vocês às vezes possam não ter tempo de abrir uma Bíblia para ler, mas vocês podem botar ali um fone de ouvido e ouvir a palavra que eu estou lendo para vocês entenderem um pouco. A sabedoria que Deus me der, o discernimento que Deus me der em cada palavra que aqui ser lida, eu passo para vocês, irmãos, em nome de Jesus, amém? Que vocês fiquem todos na paz do Senhor e que vocês possam me ajudar a crescer nesse canal. Porque eu não só dependo de mim, eu dependo de todos vocês também. Fiquem todos na paz do Senhor, irmãos.